Olá pessoal, tudo bem? Pastor Maicon aqui. Se tu não me conhece, chegou agora, esse é o meu canal. Então, bem-vindo. Já te inscreve, faz esse favor pra mim, te inscreve. E no final, não vou pedir agora, mas no final, dá um like nesse vídeo, tu vai me ajudar bastante, compartilha ele. O que eu quero falar? Com a rebelião de Adão lá no jardim, sabe? Gênesis 3, o ser humano, o homem, a mulher, eles se tornaram escravos. E por se tornar escravos, estão agora em rebelião contra Deus. Só que essa rebelião causada pelos nossos pais, Adão e Eva, essa rebelião ela trouxe 4 merecimentos para o ser humano. Primeiro deles, o homem ele passou a sofrer a morte como um castigo para o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, por causa daquela rebelião, por causa daquele pecado inicial, nós passamos a ter agora que conviver com a morte. E, por fim, a morte eterna. Além disso, nós temos que lidar agora com a ira de Deus. Por quê? Porque o ser humano em pecado ele passa a merecer a ira de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus se ira contra o pecado. E, logicamente, contra o pecador, que é quem comete o pecado. Então a ira de Deus ela está sobre aqueles que estão em rebelião. Então o homem agora em rebelião contra Deus, ele é digno, ele é merecedor da ira de Deus. Hebreus vai dizer, né, que dura coisa, né, é cair nas mãos de um Deus vivo. Por quê? Porque esse Deus vivo, ele é um Deus irado, em que o alvo dele, por causa do pecado agora, ele não poupa, e isso merece, é um merecimento. A ira de Deus faz com... o caráter de Deus expresso nessa ira faz com que haja punição, haja pagamento para esse pecado. Em terceiro lugar, o que nós passamos a merecer, por causa daquela rebelião inicial, é a separação. Separação de Deus. Romanos vai falar que, né, que o ser humano pecou e agora ele carece, está destituído da glória de Deus. Ou seja, nós não temos mais esse acesso que nós tínhamos, nós não temos mais acesso a Deus como o homem tinha no jardim antes do pecado. Aquele acesso de convívio, né, de comunhão, isso o homem perdeu nessa rebelião. Ou seja, por causa do pecado, o homem passa a merecer esse afastamento. O Antigo Testamento, num dos profetas, nós vamos ler que o nosso pecado, o profeta diz, o vosso pecado causa separação entre vós e Deus. Ou seja, o pecado ele causa uma ruptura. É um relacionamento que está em pé de guerra. E em quarto lugar, agora por causa do pecado, por causa dessa rebelião lá no jardim, o homem agora ele merece uma escravidão ao reino do pecado, ao reino das trevas, ao reino do diabo. O homem afastado de Deus, o homem em rebelião, o ser humano que está destituído da glória de Deus, ele está em servidão a Satanás e suas hostes. Ele está rendido diante desse reino das trevas. Por que eu estou falando isso? Porque quando Cristo fala da igreja, Mateus 16, né, Jesus fala, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que acontece ali? A ideia é o quê? O reino das trevas, o reino do diabo, ele tem sua muralha e as portas desse reino, elas não resistem ao ataque da igreja. A igreja está atacando. Nós precisamos, como nós vamos ver no Novo Testamento, resgatar as almas do fogo do inferno. Ou seja, a função da igreja é saquear o inferno. Por isso que nós nunca vamos chegar a uma solução, seja em nosso país, seja em qualquer outro, enquanto lutarmos por política, enquanto lutarmos por ideologia. Nunca nós chegaremos a isso. Por quê? Porque agora nós estamos numa guerra espiritual, uma batalha espiritual, da qual Cristo já venceu, mas as últimas batalhas ainda estão ocorrendo até que o rei volte e coloque tudo em seu devido lugar. Nós estamos agora saqueando o inferno, saqueando esse reino. Por isso que a igreja não pode se envolver em questão política unicamente. Deve haver instrução, deve haver ensino. A igreja saqueia o inferno. Ou seja, tu como cristão, eu e qualquer outro que esteja talvez pensando de forma enganosa, nós devemos ajustar nossa mente, conscientes de que o nosso combate não é no campo político apenas,
Nosso combate é no campo espiritual, saqueando o inferno e evangelizando. Então pregue o evangelho, anuncie Jesus às pessoas, não menos do que ontem. Você deve anunciar hoje mais do que ontem e menos do que amanhã. Deve ser assim, ok? Fiquem com Jesus, espero que tu lembre-se disso, não milite apenas no campo político. Nosso país está em crise, nosso país está em confusão, mas não é na política que nós vamos encontrar solução. É em Jesus.